Oi pessoal, sejam bem-vindos à quinta aula do nosso módulo de oração da Escola de Formação Cristã da IBM. Hoje a gente vai falar sobre tipos de oração, continuando esse tema, essa é a parte 2 de tipos de oração. Então, se você não viu a aula 4, é importante você voltar lá no nosso canal no YouTube e assistir a aula 4, que é a parte 1 do tema tipos de oração. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal Batista Missionária, você pode clicar no botãozinho aqui embaixo escrito se inscrever e ativar as notificações para você receber avisos quando a gente postar um vídeo novo. Lembrando também que aqui embaixo desse vídeo tem o lugar para você fazer comentários. Então, faça algum comentário sobre a aula, o que você está achando, o que você aprendeu nessa aula, se você gostou ou não. E também deixa alguma pergunta que nós vamos olhar e poder interagir com você e responder quaisquer perguntas que você possa ter. Tá legal? Então, vamos lá hoje no nosso tema. Hoje a gente vai falar sobre tipos de oração, como eu comentei, e a gente vai começar, o primeiro tipo que a gente vai falar hoje é a oração de petição e súplica. Então, o que é a oração de petição? A oração de petição é quando você pede a Deus coisas para você mesmo, ou coisas para outros e coisas para o mundo. Então, nada mais é do que uma oração de pedidos a Deus. A gente falou um pouquinho sobre petições e oração de petições quando a gente falou sobre a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso inclui vários tipos de oração e um tipo de oração que está incluso na oração do Pai Nosso é a oração de petição. Um exemplo no livro de Salmos de uma oração de petição está lá em Salmos 61, versículo 1 e 2, e a gente vai ler juntos, então. Ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a ti, com o coração abatido, põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Então aqui o salmista faz uma oração de petição a Deus, pedindo algo a Deus. No livro de Salmos, por diversas vezes nós vemos orações de petições no decorrer da maior parte dos Salmos. Então a gente tem, claro, no livro de Salmos, que é um livro basicamente de orações e canções a Deus, a gente tem orações de louvor, orações de adoração, que a gente conversou na aula passada, orações de ação de graças, que também a gente falou na aula passada, e oração de confissão, que a gente terminou a nossa aula 4 falando sobre, e também orações de petições. O livro de Tiago, no Novo Testamento, fala que nós não temos porque nós não pedimos. Isso está lá em Tiago 4, versículo 2 e 3. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então aqui no livro de Tiago nós vemos que devemos dirigir as nossas petições a Deus. Precisamos nos lembrar, no entanto, de que as nossas petições a Deus não podem se tornar orações para que seja feita a minha vontade, para que seja feita a nossa vontade. Porque, como a gente já viu na aula 3, a vontade de Deus, ela é soberana. E aquilo que a gente orar contra a vontade de Deus não vai prosperar. Claro que eu vou orar trazendo os meus pedidos a Deus, e clamando por aquilo que eu necessito, aquilo que eu preciso, lembrando, no entanto, em todo o tempo, que a vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas. E nesse texto de Tiago a gente vê então que muitas vezes nós não recebemos por dois motivos. O primeiro motivo pelo qual nós não recebemos é porque não pedimos. Então, se não pedimos, não iremos receber. Parece óbvio, mas muitas vezes a gente não pede e depois espera que venhamos a receber algo de Deus. Precisamos então pedir, é isso que Tiago nos ensina nessa passagem.
O segundo motivo pelo qual muitas vezes nós não recebemos é porque nós pedimos mal. Então, ou não pedimos ou pedimos mal. O que é pedir mal? Ele explica aqui. Pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, nós não recebemos porque não pedimos ou porque pedimos mal. Pedimos para saciar a nossa própria vontade, para gastar nos nossos prazeres. E aí, essa oração egoísta também não é respondida. Por quê? Porque vai contra a vontade de Deus. E aí, Deus não responde aquilo que é contra a vontade dele. As petições a Deus, no entanto, não são apenas petições ao nosso próprio respeito, para o proveito individual. Mas as petições a Deus, elas são também uma forma de transformar o mundo. Como? Lembra que a gente conversou já um pouquinho sobre como a oração é o modo de Deus entrar em parceria conosco e a vontade de Deus ser realizada aqui na terra, e que é um mistério divino, como isso acontece e por que Deus escolheu então operar através das nossas orações? Mas a verdade é que isso acontece. Então, quando nós oramos, nós estamos em parceria com Deus para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. E por isso que as nossas orações são uma forma de transformarmos o mundo. Muitas vezes nós queremos mudar o mundo, queremos fazer coisas para Deus, mas nos esquecemos da primeira coisa, que é orarmos para que o mundo seja transformado. A oração é uma rebelião contra o status quo maligno do mundo. O status quo é a situação atual. Então, o mundo jaz no maligno, como a gente sabe. E a oração é a forma de nós nos rebelarmos contra o status quo do maligno e estabelecermos a vontade de Deus e o reino de Deus aqui na terra em parceria com Deus através das nossas orações. Então, nós devemos, claro, fazer pedidos a Deus em relação à nossa vida pessoal, e os salmos estão cheios de pedidos do salmista em relação à sua própria vida. Mas os nossos desejos, muitas vezes, eles são desordenados pelo pecado, certo? Quantas vezes nós temos boa intenção, mas estamos equivocados naquilo que pedimos. E nós podemos pensar que os nossos pedidos irão nos ajudar ou irão ajudar alguma pessoa, e na verdade eles não irão ajudar. Por quê? Porque a boa intenção do nosso coração não quer dizer que estamos pedindo bem, estamos pedindo o certo. Por isso que a gente tem que, sempre quando orarmos, entendermos e trazermos à nossa mente que nem sempre nós sabemos o que é o melhor para nós. Deus sabe o que é o melhor para nós. Então, quando nós formos orar, nós precisamos orar de forma a ter disposição no nosso coração para deixar que Deus faça algo diferente, talvez, do que aquilo que nós estamos pedindo, que nós estamos colocando diante de Deus. É legal a gente fazer um exercício, e eu pensando na minha vida, eu consigo pensar em várias vezes que isso aconteceu, em que nós fizemos pedidos a Deus e mais tarde nós percebemos que aqueles pedidos que nós fizemos não eram a melhor opção para nós. Inclusive, momentos em que estávamos passando por dificuldades e oramos para que Deus afastasse de nós a dificuldade, impedisse que a gente viesse passar por dificuldades, e depois, quando a gente passa e a gente vê o crescimento que aquele tempo operou em nós, nós vemos que aquela oração pedindo para Deus afastar de nós o cálice, afastar de nós a dificuldade, não era o melhor para nós. O melhor para nós era muitas vezes passar por aquele momento de dificuldade. Mas isso também acontece quando eu peço bênçãos para Deus, eu clamo para que algo aconteça e Deus não me responde da forma como eu queria, e mais pra frente eu vejo que, na verdade, Deus sabe muito mais que eu. E eu tenho certeza que na sua vida você pode também pensar em algum momento em que você pediu algo para Deus e Deus não te respondeu ou te respondeu não. E no momento foi difícil, mas depois você viu que a vontade de Deus era muito melhor mesmo, e ainda bem que Ele não respondeu a sua oração de acordo com a vontade do seu próprio coração. Na realidade, a verdade é que ou nós cremos que Deus tem o melhor para nós, ou nós não cremos. Na nossa vida de oração, a nossa fé é muito importante. Ou eu creio que Deus é um Deus
de amor, um Deus de graça, um Deus que está interessado no melhor para a minha vida, ou eu não creio nisso. Ou eu creio num Deus que é bom, ou eu não creio num Deus que é bom. E o nosso Deus é bom, e o nosso Deus cuida de nós. Então nós precisamos, na nossa vida de oração, manter a nossa fé no lugar certo, a nossa fé em Deus. Aconteça o que aconteça, seja qual seja a resposta de Deus para nós, mantemos a nossa fé firme nele, sabendo que ele tem o melhor para nós. É uma questão de fé. Então, quando você orar, quando você estiver pedindo coisas para Deus, mantenha esse pensamento dentro de você, de que Deus cuida de você, Deus está no controle da situação e Ele sabe o que é melhor para você. E que seja feita, então, a vontade de Deus na sua e na minha vida. Amém? Como, então, nós podemos fazer petições a Deus? Em primeiro lugar, nós podemos contar para Deus aquilo que precisamos, aquilo que nós ansiamos. É muito importante a gente entender que Deus espera, sim, a nossa honestidade. Quando a gente pensa em Jesus, as orações de Jesus, e uma das orações que está na Bíblia que Jesus fez foi a oração no jardim do Getsemane, em que Jesus orou para que fosse afastado dele o cálice da morte. E a resposta foi não, não tinha outro jeito. E Jesus então termina a sua oração dizendo: seja feita a tua vontade e não a minha. Então Jesus, ele derramou o seu coração diante de Deus e foi honesto nas suas petições. Então quando você estiver pedindo coisas a Deus, seja honesto, derrame o seu coração de fato, peça aquilo que está no seu coração. Não fique tentando editar a sua oração. Não, vou editar minha oração aqui para ser uma oração mais agradável, para ser uma oração mais certa. Não existe uma oração certa. O importante é você colocar o seu coração diante de Deus na sua oração. Agora, claro que quando a gente ora, a gente tem que colocar o nosso pedido à luz daquilo que nós sabemos e conhecemos como vontade de Deus. Então, Jesus, por exemplo, quando orou: afasta-se de mim esse cálice, se possível, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua, ele tinha acima da vontade dele mesmo como homem, ele tinha a vontade de Deus. Então, quando eu oro, eu preciso manter em mente que a vontade de Deus é soberana, e se eu sei que algo é da vontade de Deus, e que eu conheço através da palavra de Deus, através do meu relacionamento com Deus, e eu oro algo que é contrário à vontade dele, isso logo sou convencida, e aquilo logo se demonstra para mim como algo que não é um pedido que vai perseverar, algo que vai ter a resposta, porque está contra a vontade de Deus. Então, nós precisamos refletir sobre o que nós desejamos à luz do que nós sabemos nas Escrituras, que são coisas que deleitam ou entristecem a Deus. E essa prática de analisar as nossas petições à luz da palavra de Deus é algo que vai nos ajudar a rever os nossos desejos e os nossos propósitos pessoais. Porque quando eu coloco os meus desejos e os meus propósitos pessoais à luz da palavra de Deus, eu consigo ver quais são os desejos e quais são os propósitos que não estão alinhados à palavra de Deus. E eu posso então crescer nessa área. A minha vida de oração pode então ser algo que vai me ajudar a crescer na minha vida espiritual, com certeza mas se eu aplico os meus pedidos à luz da palavra de Deus, isso vai me ajudar a entender quais pedidos são ou não são de acordo com a vontade e a palavra de Deus, e vai me ajudar a analisar e rever os meus conceitos e os meus desejos pessoais na minha própria vida. Além de colocar os seus pedidos à luz da palavra de Deus, nós precisamos fazer como Jesus fez e entender e declarar que a vontade de Deus, ela está acima da nossa, que a vontade de Deus é primordial na nossa vida e que nós vamos sim pedir, vamos sim colocar diante de Deus aquilo que queremos, mas também precisamos orar reconhecendo que a vontade de Deus é o melhor. E quando nós declaramos com a nossa boca, como Jesus fez, que seja feita a tua vontade e não a minha, eu vou entendendo que então a vontade de Deus está acima da minha própria vontade, e isso vai reordenando o meu coração.
meu coração, então, quanto mais eu declaro que eu quero que a vontade de Deus prevaleça sobre a minha vontade, o meu coração vai sendo reordenado e eu vou entendendo que a prioridade é a vontade de Deus e que se a minha vontade não for feita, amém, porque a vontade de Deus ela prevalece sobre a nossa vida. E você vai ver que se você consegue de fato declarar que a vontade declarar e orar para que seja feita a vontade de Deus sobre a sua vida, essa oração ela vai tranquilizar você. Por quê? Porque você vai entender que Deus está no controle da sua vida e das situações. Então, na oração de petição, além de você ter o propósito de fazer as suas petições conhecidas a Deus e que coisas venham a acontecer em decorrência da sua oração aqui na terra, nós também temos 2 propósitos na nossa oração de petição. Um propósito é que a nossa oração venha a endireitar o mundo, que o reino de Deus venha à terra através das nossas orações e de que o nosso coração seja alinhado à vontade de Deus, que é o seja feita a tua vontade. Então, quando a gente pensa na oração do Pai Nosso, que venha o reino de Deus e que seja feita a vontade de Deus, aqui na terra como é no céu. Então, a gente vê que na oração de petição, não só nós estamos orando por coisas que ansiamos de Deus, mas também nós temos a oportunidade de trazer equilíbrio entre a vinda do reino de Deus aqui na terra e alinhar o nosso coração de acordo com a vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja supremacia na nossa vida, tenha a supremacia. E a gente pode então tornar os nossos desejos conhecidos a Deus e também descansar na sabedoria de Deus. E a gente sabe que um dos propósitos da oração, da oração de petição, é externo. Que o quê? Que o reino de Deus venha a ser visto aqui na terra e através da nossa oração, de forma misteriosa, os acontecimentos da história vão se desdobrando e Deus vai fazendo com que coisas aconteçam aqui na terra. Esse é o propósito externo da nossa oração, vemos coisas acontecendo ao nosso redor. E o segundo propósito é o propósito interno, sobre o qual a gente tem falado, que é o quê? Através das nossas petições nós recebemos paz e descanso. Tim Keller traz uma imagem que é muito interessante. Ele diz que assim como dormir é abrir mão do controle, a petição a Deus também o é. Ela significa descansar e confiar que Deus cuidará das nossas necessidades. Então, quando eu oro, eu descanso e entrego para Deus as minhas ansiedades e os meus questionamentos. Salmo 4, de 4 ao 8, traz essa realidade. O salmista diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então a gente vê aqui o salmista orando, trazendo uma oração a Deus, clamando a Deus nesse momento e em seguida recebendo a alegria, a paz e a segurança. Se deitando e adormecendo então em segurança, por quê? Porque ele já tinha feito as petições dele conhecidas a Deus e recebe então a paz e pode descansar na certeza de que Deus estava cuidando, de que Deus fazia com que ele vivesse em segurança. Então que na sua vida e na minha vida nós venhamos a aplicar esse conceito, venhamos a fazer conhecidas a Deus e receber em troca a paz e a segurança de que Deus está no controle das nossas vidas. Lembrando que Deus faz além do que nós pedimos ou pensamos. A Bíblia nos diz em Efésios 3, 20 e 21, essa verdade: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém.
Então Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, muito mais do que nós podemos imaginar. O poder dele vai muito além daquilo que a gente pode imaginar. E é muito reconfortante a gente saber isso e lembrar dessa verdade, de que Deus faz além do que nós pedimos tantas vezes. Muitas vezes nós pedimos coisas para Deus ou queremos que Deus faça algo na nossa vida e Ele vai além, faz abundantemente mais. Por quê? Porque a mente de Deus ela é muito além da nossa mente. Os pensamentos de Deus são muito além dos nossos pensamentos. E saiba que Deus pode fazer muito mais do que você possa pedir ou pensar ou imaginar. Dentro da oração de petição, a gente tem a oração de súplica, que basicamente é uma oração de petição mais fervorosa. A súplica é uma petição mais intensa. É aquele tipo de oração que basicamente significa um pedido insistente de socorro. É da oração de súplica que Jesus falava em Mateus 7, quando ele ensinou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á, a porta lhe será aberta. Ou seja, é aquela oração de socorro, né? Você imagina alguém no meio da noite batendo na sua porta e clamando para você abrir a porta e socorrer essa pessoa. Essa é a oração de súplica. Então é uma petição intensa. Quando você já não sabe mais o que fazer, você está lá fazendo a sua oração de súplica, suplicando. Quando você imagina, né, suplicar a alguém, é pedir fervorosamente. Quando as suas esperanças muitas vezes já estão se esvaindo, aí você suplica a Deus. Um exemplo de súplica na Bíblia é a oração de Ana em 1 Samuel. Está lá em 1 Samuel 1, do 9 ao 17. Nós vamos ler juntos essa súplica de Ana. Então, aqui a gente encontra a Ana no começo de 1 Samuel. Ana é a mãe de Samuel. E Ana era uma mulher estéril, que era, então, não podia ter filhos. E ela, então, sofria muito porque ela não podia ter filhos. E aí é nesse lugar que a gente encontra a Ana. Vamos ler, então, a partir do versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora, por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Então aqui nós encontramos Ana numa situação de angústia. Ela estava ali se derramando aos pés do Senhor, clamando e suplicando que Ele viesse a lhe dar um filho. E como a gente sabe, Deus ouve a oração de Ana, Ele dá um filho, não só um filho, Samuel, que foi o primeiro filho, mas outros filhos e filhas depois disso. E Ana consagra Samuel então ao Senhor, e Samuel é um profeta muito importante no Velho Testamento, que inclusive ungiu a vida de Davi como rei. Então a gente vê aqui que a súplica é uma oração intensa, uma oração muitas vezes de um lugar de angústia, de um lugar de desespero. Essa é a súplica. Tem então a oração de petição e a súplica, que é uma petição assim potencializada.
Um outro tipo de oração que a gente também vê na palavra de Deus é a oração de lamento. O profeta Jeremias foi conhecido como um grande orador da oração de lamento. Existe inclusive um livro que se chama Lamentações de Jeremias, onde ele exercita muito esse tipo de oração. E também no livro de Salmos nós vemos vários exemplos de oração de lamento. O que é uma oração de lamento? É aquela oração quando a situação está tão difícil que a pessoa só vê escuridão. E Deus, nesses casos, nessa situação, é a melhor pessoa a quem nós podemos dirigir o nosso lamento. Então, quando você estiver passando por um tempo difícil na sua vida, um tempo de escuridão, Deus é a melhor pessoa para quem você pode dirigir o seu lamento. Em vez de você se lamentar com pessoas, com amigos, você pode dirigir o seu lamento diretamente a Deus, que ouve a sua oração. E é isso que a gente vê que o salmista faz em Salmos 39, do versículo 10 ao 13. Ele diz assim: afasta de mim o teu açoite, fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve minha oração, Senhor, escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Então, uma oração aqui desesperada de lamento, onde o salmista lamentava a sua condição, lamentava o que estava acontecendo na sua vida e levava então a Deus o seu lamento, o seu sofrimento. Esse é o lamento e é uma oração que nós também podemos fazer a Deus. Agora, é importante a gente lembrar e saber e praticar na nossa vida a verdade de que a oração de petição e súplica é o melhor antídoto contra a ansiedade. Vamos ver lá em Filipenses 4, 6 e 7, o que a Bíblia nos ensina sobre a ansiedade, sobre como vencer a ansiedade, biblicamente falando. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando então que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração? Quando nós fazemos em tudo as nossas petições conhecidas a Deus. Então, quando nós transformamos a nossa ansiedade, a nossa preocupação em oração, em petições a Deus. É aí que nós podemos experimentar a paz que excede o entendimento. A verdade é que a gente vive na era da ansiedade. Cada vez mais cedo a ansiedade se manifesta nos nossos adolescentes, nas nossas crianças muitas vezes. E a Bíblia nos ensina acerca desse tema, que como nós podemos vencer a ansiedade é através da oração e súplica e ações de graças, fazendo as nossas petições conhecidas a Deus. A verdade é que nós muitas vezes ficamos ansiosos, ficamos preocupados e não trazemos essa preocupação aos pés de Jesus, não trazemos as nossas petições aos pés de Deus. Não levamos a Deus as nossas petições, mas muitas vezes mantemos a nossa mente, a nossa preocupação, pensando sobre as coisas, sobre as questões, sobre aquilo que precisamos fazer, sobre aquilo que não temos conseguido, e não levamos a Deus, que é aquele que cuida de nós em todo o tempo. E volta na questão da nossa fé. Nós precisamos crer que Deus cuida de nós e que está no controle de todas as coisas. E precisamos então fazer a Ele as nossas petições, que sejam a Ele conhecidas as nossas petições e as nossas súplicas. Então, Charles Spurgeon nos ensina: converta em uma oração tudo que seja uma preocupação.
As ansiedades devem ser a matéria-prima de suas orações, e assim convertam-nas em uma bênção. Eu lhes peço que convertam as preocupações em algo de muito proveito. Em vez de se preocupar por qualquer coisa com um inquieto afã, convertam-na de imediato em um motivo de uma renovada entrega à oração. Então, converta em uma oração tudo o que seja uma preocupação na sua vida. E dessa forma, então, nós vamos poder experimentar a paz que excede todo o entendimento e apesar de todas as circunstâncias. Esse texto de Filipenses 4, quero fazer um apontamento rápido, também traz um outro antídoto à ansiedade, que é um antídoto do qual a gente até já falou, que são as ações de graças. Então, quando nós apresentamos as nossas petições a Deus combinadas com ações de graças, nós então somos levados a mover o nosso foco daquilo que não temos para aquilo que temos. E a gratidão então muda o nosso foco, muda a nossa perspectiva e nos ajuda a então receber essa paz que excede todo o entendimento. Então, na sua vida de oração, combine as suas petições com orações de ações de graça e você vai experimentar muito mais do alívio de Deus na sua vida. Você pode ver, então, como cada tipo de oração complementa um ao outro e anda junto, porque precisamos aplicar cada um desses tipos na nossa vida de oração. Nós vamos agora fazer uma atividade prática, uma atividade de uma oração de petição. Então eu vou pedir para você agora tirar alguns momentos para fazer uma lista de preocupações. Então você vai pausar esse vídeo, separar alguns momentos, pega um papel, uma caneta ou no bloco de notas do seu celular e faça uma lista de preocupações. Agora que você já fez a sua lista de preocupações e ela pode ter quantos itens você quiser, faça agora uma outra lista, uma lista de motivos de gratidão a Deus. Então, novamente, pega aí o seu papel, a sua caneta ou o seu bloco de notas do celular e faça uma lista de motivos de gratidão a Deus. Então agora que você já fez essas duas listas, uma lista de petições, uma lista de preocupações e uma lista de ações de graça, quando nós terminarmos a nossa aula, tire um tempo de oração a Deus e ore primeiro apresentando as suas preocupações como petições a Deus. E em seguida, ore com ações de graças por aquilo que você é grato hoje, que você colocou na sua lista de motivos de gratidão a Deus.
e deixe então que o Espírito Santo derrame paz sobre o seu coração nesse exercício, orando primeiro pelas suas preocupações, fazendo as suas petições conhecidas a Deus, em seguida agradecendo a Deus pelos motivos de gratidão que você tem na sua vida e então recebendo a paz que excede todo o entendimento sobre a sua vida e sobre o seu coração. Nesse tempo de crise que temos vivido, nesse tempo de incerteza, é muito importante que venhamos a entregar a Deus as nossas ansiedades, que venhamos a entregar a Deus as nossas petições e que venhamos nos lembrar que temos motivos para agradecer a Deus também. Lembrando aquilo que Spurgeon disse certa vez em um de seus sermões: converta em uma oração tudo que seja uma preocupação. Então, se você está preocupado, ore. Converta a sua preocupação em uma oração de petição a Deus e você vai ver que a sua fé vai ser aumentada e você vai receber a paz de Deus, porque como a gente viu no começo dessa lição, a oração de petição é muitas vezes entregar o controle a Deus e poder então descansar sabendo que Ele cuida de você. Para finalizar o tipo de oração de petição, lembramos que você precisa fazer as suas petições com confiança. Em Hebreus 4,16 a gente vê: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então você pode se aproximar a Deus com confiança, se aproximando em oração, para que você venha receber misericórdia e encontrar a graça de Deus. Por quê? Porque nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, que intercede por nós e é o nosso mediador. Então, por isso, por conta do sacrifício de Jesus, nós podemos nos achegar ao Pai com confiança. Então, quando você orar, tenha confiança. Uma, que o Senhor te ouve, e duas, que você tem um intercessor junto ao Pai que ora junto com você. Agora, nós vamos falar sobre um outro tipo de oração, que é a oração de intercessão. O que é a oração de intercessão? A oração de intercessão é a oração que é feita em favor de outras pessoas e do mundo. Interceder é você se colocar no lugar de outro, pleiteando pela causa do outro como se fosse sua própria. Então, interceder é se colocar no lugar do outro e orar pelo outro como se você estivesse orando por si mesmo. Lembrando que você pode interceder não só por pessoas específicas, mas também você pode interceder pelo mundo, você pode interceder pela nação, você pode interceder pela igreja, você pode interceder por um grupo de pessoas, você pode se colocar no lugar dessas pessoas e orar por elas como um intercessor. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, após o sacrifício de Jesus, todo cristão é um sacerdote. A gente vê isso em 1 Pedro 2,5 e 1 Pedro 2,9. Nós vamos ler os dois textos. 1 Pedro 2,5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. E 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para a gente entender esse nosso chamado, a intercessão sacerdotal que nós somos chamados então como cristãos a exercermos como sacerdotes reais, sacerdócio santo diante de Deus, é importante a gente entender o que era um sacerdote no Velho Testamento. Então, o sacerdócio levítico do Velho Testamento significava que o sacerdote, ele era aquele que ficava diante de Deus em favor do povo. Ele era aquele que ia diante de Deus, que entrava na presença de Deus para sacrificar em favor do povo. Então, ele ficava diante de Deus e entre Deus e
o povo, ele era a ponte entre Deus e o povo, era feita através do sacerdote que realizava os sacrifícios e os rituais de purificação e da expiação dos pecados do povo. Então ele era como se fosse um mediador, ele que fazia o intermédio entre Deus e o povo. Esse era o papel do sacerdote e muitas vezes dos profetas também na Bíblia, que traziam mensagens de Deus, mas especificamente do sacerdote, que era aquele que fazia o contato entre Deus e o povo na expiação de pecados. Agora, se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico do Velho Testamento, por que haveria a necessidade de se levantar um outro tipo de sacerdócio como foi feito? Porque quando há mudança de lei, é necessário que haja mudança de sacerdócio. E foi isso que aconteceu com Jesus. Em Hebreus 7, de 11 a 19, explica um pouco a diferença entre os ministérios sacerdotais do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Vamos ler juntos então. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é evidente que o nosso Senhor Jesus descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Pois aqui sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Então aqui o que o escritor de Hebreus está falando sobre o novo sacerdócio que é instituído com Jesus Cristo, através de Jesus. Melquisedeque foi um sacerdote lá no tempo de Abraão que era um sacerdote assim que surgiu e a quem então Abraão dava deu o dízimo de tudo que tinha. Por isso que na profecia que aqui é citada, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, é uma profecia messiânica falando a respeito de Jesus. Por quê? Porque Jesus instituiu um sacerdócio não por conta da linhagem, como era no Velho Testamento. A tribo de Levi era separada para o sacerdócio. Jesus não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. E ele instituiu um sacerdócio não por conta da linhagem, mas por conta da posição dele diante de Deus, por conta da sua vida indestrutível, como aqui o escritor de Hebreus nos traz. E nós então somos dessa linhagem sacerdotal. Todo aquele que crê em Jesus é um sacerdote. Foi quebrada a intermediação através dos sacerdotes do povo de Levi, da tribo de Levi, e foi instituído o sacerdócio universal, ou seja, todo cristão é um sacerdote e pode então se colocar diante de Deus através do sangue de Jesus Cristo. É isso que quer dizer quando se fala aqui nesse texto que foi instituída uma nova ordem de sacerdócio. Através de Jesus, eu e você somos então sacerdotes diante de Deus e podemos ministrar a Deus e ministrar ao povo de Deus e podemos orar uns pelos outros. É por isso que nós podemos nos colocar como intercessores e orar uns pelos outros. Nós podemos então orar pela nossa própria vida, nós podemos interceder por outros e nós podemos interceder até mesmo por aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, atuando como esses sacerdotes, nos colocando diante de Deus em favor de alguém que nem mesmo conhece ao Senhor Jesus. Jesus Cristo é o nosso modelo de oração intercessória. Jesus Cristo é o nosso modelo para tudo e não deixa de ser diferente quando a gente fala sobre intercessão
sobre oração de intercessão. Por quê? Porque Jesus, ele é aquele que intercede por nós diante de Deus. É através dele que nós temos acesso a Deus. Então, quando nós aceitamos Jesus, entregamos a nossa vida a Cristo, nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo, e ele é o nosso mediador, como está lá em 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Por quê? Porque foi Cristo que morreu e ressuscitou dentre os mortos e intercede por nós. É o que está lá em Romanos 8,34. Diz que porque foi Jesus Cristo que morreu por nós e ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós. Então você tem um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo, e ele é o nosso exemplo. Quando Jesus estava aqui na terra, ele também foi um intercessor. Ele orou por outras pessoas. Ele orou, inclusive, não só pelos seus próprios seguidores, mas orou por mim e por você, por aqueles que haveriam de segui-lo. A gente vê então essa intercessão de Jesus, a gente vai ver a intercessão de Jesus pelos seus discípulos, mas depois você pode ler o capítulo de João 17 todo e você vai ver a oração intercessória de Jesus por mim e por você também. A gente vai ler agora só a título de exemplo, João 17 do 9 ao 11. Jesus disse assim: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são Deus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Então, aqui Jesus estava intercedendo pelos seus discípulos, agindo como um intercessor por eles, junto ao Pai, enquanto ele estava aqui, ainda na terra, pouco antes de morrer. E Jesus, então, continuou o seu ministério de intercessão após a sua morte, como a gente falou, e ressurreição quando retornou aos céus, onde agora ele serve como o nosso intercessor. Então, nós, agora trazendo para a nossa realidade, quando nós estamos orando uma oração intercessória, uma oração em favor de outra pessoa, uma oração em favor de outro alguém, nós estamos nos posicionando diante de Deus em favor de outro, como fazia o sacerdote lá no Velho Testamento. E nós, então, como temos acesso livre ao Pai hoje em dia, temos essa possibilidade de sermos esses intercessores e orarmos por outras pessoas. Então, a oração de intercessão, ela flui das necessidades ao seu redor. Quando você percebe as necessidades ao seu redor, você então se coloca como um intercessor em favor dessas pessoas, em favor dessa situação, em favor desse grupo de pessoas, em favor da igreja, em favor da nação, em favor do mundo. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Por exemplo, o meu pai, ele foi salvo em resposta a orações intercessórias feitas por muitas pessoas. Tinha uma amiga que deu a foto dele para muitas pessoas e as pessoas começaram a orar para que ele fosse salvo e, não sei se você conhece a história, mas de forma sobrenatural ele teve um encontro com Deus e foi salvo e liberto e teve uma conversão genuína e muito forte, como resposta de orações intercessórias. Então nós podemos nos colocar como intercessores de pessoas que nem conhecem a Jesus, para que a vida deles venha a ser transformada e eles venham então conhecer a verdade. Nós temos essa possibilidade, essa oportunidade de intercedermos junto ao Pai por aqueles que nem mesmo o conhecem. E a oração intercessória traz resultados, é uma oração poderosa, é uma oração que nós fazemos. Imagina, você está orando não só pelas suas vontades, não uma oração por aquilo que você necessita, mas você está se colocando diante de Deus por outra pessoa, amando o próximo como a si mesmo. A oração intercessória é também uma manifestação de amor ao próximo, de amor a outras pessoas.
Você também pode orar pelas pessoas que estão enfermas. Isso é uma oração intercessória. Quando nós oramos pelos enfermos, é uma espécie de oração intercessória. Por quê? Porque quando você ora para que alguém seja curado, você está se colocando diante de Deus em favor dessa pessoa, intercedendo por ele. É o que a gente vê lá em Tiago 5, 14 e 15. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então, oramos pelos enfermos, uma oração intercessória que pode muito nos seus efeitos, como todas as orações. Você pode orar não só por pessoas na sua oração intercessória, mas também orar pelo mundo, orar por paz em vez de guerra, orar por prosperidade em vez de fome. Você pode orar por cura. Então, estamos passando por esse tempo de pandemia do Covid-19. Nós podemos, então, interceder junto ao Pai pelo mundo, para que as pessoas sejam curadas, para que essa pandemia venha a ser contida, para que pessoas sejam resgatadas. Podemos orar por salvação de pessoas no meio dessa crise. Então, nós podemos orar pela situação do mundo e interceder junto ao Pai para que haja transformação. Nós podemos orar a Deus pelos nossos irmãos na fé que estão passando por perseguições ao redor do mundo. É o que ensina Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo, então, aqui nos incentiva a interceder pela nossa família de fé, a interceder pela igreja, a interceder por aqueles que estão distantes de nós, a interceder pela igreja perseguida, que enfrenta perseguição pelo nome do Senhor Jesus. Então, precisamos orar e interceder por aqueles que são da nossa família de fé, mas que estão longe de nós. Lembrando que, como a gente leu em Hebreus 4,16, que nós podemos nos achegar com confiança diante do Pai. Então, saiba que você é um sacerdote diante de Deus e você pode, então, interceder. Você recebeu essa possibilidade através do sangue de Jesus e é algo que nós somos chamados a fazer, interceder e orar uns pelos outros, nos colocar diante de Deus pelos nossos irmãos, orar pelos nossos governantes, orar pelos nossos líderes, orar pelos nossos pastores, orar pelos nossos irmãos, orar pela nossa família, orar pelo mundo, orar para que a vontade de Deus venha a acontecer, orar contra os principados das trevas, orar para que as pessoas venham a ser alcançadas pelo Senhor Jesus. A oração intercessória é quando nós saímos da nossa esfera e nos colocamos diante de Deus pela esfera exterior, por pessoas e movimentos que estão fora do nosso interior e da nossa própria vontade, das nossas próprias necessidades. A oração intercessória, ela é voltada para fora, ela olha para fora. Paulo, por exemplo, ele intercedia continuamente pelas igrejas que ele pastoreava. A gente vê isso em Romanos 1,9, Efésios 1,16, Filipenses 1,3, Colossenses 1,3. Ele sempre falava que orava pelas igrejas, que orava pelos irmãos. E que tipo de oração era essa? Era uma oração intercessória em favor dessas igrejas e em favor desses irmãos. E é Paulo que nos ensina lá em Efésios, que a gente acabou de ler, que nós precisamos perseverar em oração por todos os santos. Precisamos orar uns pelos outros, como igreja. Precisamos orar uns pelos outros, mesmo que nós, nesse momento, estejamos longe um dos outros por conta do distanciamento social. Nós precisamos orar, precisamos interceder. Que você se levante então como um intercessor nesse tempo, intercedendo pelos irmãos, intercedendo pela igreja, intercedendo pelo nosso país, intercedendo pelas nossas autoridades, intercedendo em favor daqueles que estão sofrendo. E se levante então como um sacerdote no meio dessa geração, fazendo a diferença através das suas orações. Nós podemos sim fazer a diferença com as nossas ações,
mas também podemos fazer muita diferença e muitas vezes aonde o nosso braço não alcança, a nossa oração chega. Então, que você venha fazer a diferença com as suas orações também, se levantando como um intercessor diante de Deus, que se coloca diante de Deus em favor de outras pessoas. Então, esse tipo de oração, a oração intercessória, encerra os tipos de oração que nós começamos semana passada. Se você ficou com alguma dúvida, algum comentário, você pode deixar aqui embaixo. Mas se você chegou ao final desse vídeo, parabéns, você está investindo no seu crescimento espiritual, conhecendo mais o que a palavra de Deus diz sobre oração. Então, se você chegou até o final, comenta aqui embaixo: eu sou um sacerdote que ora, declarando isso sobre a sua vida, para que a gente venha então saber que você viu esse vídeo até o final, que você seja muito abençoado na sua vida de oração, crescendo naquilo que Deus tem para você. E semana que vem a gente está de volta com outro tema dentro do nosso módulo oração. Deus te abençoe.